Então vamos para o show agora. Vamos lá. Senhoras e senhores, bom dia. Sábado chuvoso, ainda bem que nós estamos aqui trabalhando, né? É só fecha a janela, não olha lá, não, que tá bonito demais o dia, tá? Brincadeira, tá muito bonito mesmo. Só os guerreiros hoje. Tema nosso hoje, são esses 5 itens aqui, tá? São muito interessantes, principalmente, tá? Para quem está dentro da área de RH ou até mesmo dentro da área de liderança, que é um dos pontos que nós vamos começar a comentar hoje, tá ok? Então, o primeiro item aí, ao longo dos últimos séculos foram desenvolvidas diversas abordagens para explicar o fenômeno de liderança. Gente, isso aqui é constante, tá? Vira e mexe, eles reinventam a roda, né? Conhecer as diferentes abordagens e teorias se torna interessante na medida em que se percebe a evolução, por meio de pesquisas, complementos, entre uma abordagem e outra. Então, assim, é estudo profundo sobre isso daqui. O ser humano, a gente sempre está estudando para tentar pegar isso. Na realidade, você pode ser um líder nato, você nasce com isso, tá? Tua forma de agir. Mas existe um outro tipo de liderança, que é aquele onde você é formado a ferro e fogo, sabe? Através de exemplos, através de estudos, né? Então você consegue ter essa habilidade de liderança. Agora, uma coisa importante, entre um que é nato e o outro que se esforça para se desenvolver, qual que vocês acham que vai dar certo no futuro? Ah, eu acho que tem que ter o equilíbrio, né? Eu acho que além de você ter isso com você, né? Porque tem pessoas que têm isso bem latente, né? A parte de liderança, você consegue observar. Eu tive a oportunidade de trabalhar no McDonald's também, né, professor? Trabalhei 14 anos. E aí eu passei por planos de carreira lá dentro, comecei como atendente, e depois que a gente chega no cargo de liderança, a gente observa muito isso no perfil dos nossos liderados, né? Aquele que tem e aquele que busca. E quando aquele que tem busca também um conhecimento, ele se torna um líder, assim, referência, excelência. Então, eu acho que o equilíbrio ter os dois é o fator, assim, primordial. Excelente, excelente. Eu falo que eu estou cansado de ver aluno que é uma Ferrari, mas quer andar igual um Fiat 147. Quer dizer, ele tem potencial, ele tem tudo, mas não tem atitude. E a atitude é o diferencial. Então, se você é realmente uma pessoa esforçada, ainda mais no mundo do jeito que está, é uma pessoa esforçada que está ali sempre estudando, que hoje todo o material de estudo está na tua frente, está no teu computador. Então, se você tem essa força de vontade, muito provável você deslanchar mais do que aquele que é nato, nasceu, mas não quer aquilo. Não quero liderar. Quero tocar meu violão aqui, sabe, ganhar meu dinheiro, enfim. Então, há espaço para todo mundo que tiver iniciativa. Tudo bem? Então, vamos embora. Olha você, meu filho. Consegui consertar, hein? Consegui. Joyce, desculpa, tem uma coisa que eu não gosto, é falar o nome diferente. O teu nome é fácil, mas eu tenho medo de falar errado e acabo me lascando. Dióceres. É Deorces. Dióceres, não tem o I, presta atenção, Ivan, é só ler lá, ó, o E ali, ó. Dióceres. Show de bola. Vamos. Deorces, é. Isso. Dióceres, olha só. A Thalita. Abordagem da personalidade. Então, assim, vários estudos, né? E um deles era traçar a personalidade. É interessante, sim, a personalidade, que é a primeira coisa que você vê, tá bom? Mas vamos lá. Primeiro estudo, né? Para compreensão da liderança, então, era traçar o perfil da pessoa, a personalidade dela, identificando as características físicas, mentais, culturais, né? De um líder. Então, aí a gente lembra dos filmes antigos. Como é que eram os líderes, né? Dos filmes antigos, como é que era o. Acho que o nome é estereótipo, né? E você pode ver que mudou demais da conta daquela época para hoje, né? Principalmente porque o filme retrata algo assim, meio que fantasia. Comparação de características das pessoas que se destacam como líderes. Então, opa, por que aquele se destacou do outro? Comparação das características de líderes eficazes para líderes ineficazes. Então, o que dava certo para um, o que dava errado ali para o outro, né? Não leva em conta fatores externos, só pensa nos fatores internos da pessoa e não pensa algo externo. Eu deixei grifado aqui, tá? Eu acabei de grifar isso. Abordagem bem aceita em meados de 1940, gente. E até hoje tem gente que usa isso.
porém depois constatou que as combinações de características não são suficientes para identificar a forma eficaz de um verdadeiro líder. Tudo bem? Tive que mostrar isso, é de 1940, muita gente usa ainda, né? Pela desculpa, abordagem da personalidade. Não, isso aqui é só para você ter um nortezinho, mas não quer dizer nada. Sabe quando você olha aquela pessoa, não dá a mínima, e quando vai ver, ela vai pegar um pessoal e lidera absurdamente, né? Ok? Vamos lá. Abordagem comportamental. Opa, eu gosto, tá? Vamos lá. Advinda da Escola de Relações Humanas, enfatiza o estilo e os comportamentos necessários para um líder. Eu concordo com o comportamental, porque uma das coisas que eu levo muito a ferro e fogo, tá? Para treinar os meus alunos, para treinar na parte de liderança, é o tal da. Ó, eu esqueci o nome, daqui a pouquinho volta aqui para minha cabeça. É disciplina. Disciplina. Cara, se não tiver disciplina, você está fora. E usa isso como exercício, sabe? E um exercício incrível dentro de casa. Então, assim, Diósteres, você tem filhos? Não, Aí, só cão mesmo, só cão. eu, Filho, é, filho, filho, não. vai ser um treinamento pesado, então, com o cão. Que é o seguinte, é hábito. Então, tal hora você tem que levar o teu cão para passear. Tal hora você tem que alimentá-lo. Então, usa essa atividade, esse exercício de... Acabei de falar o nome, esqueci de novo. Me ajuda, Delcio. Valendo um ponto. Qual é a palavra que eu estou querendo usar? Disciplina. Ah, disciplina. Então, assim, usa isso como uma ferramenta ou até mesmo uma diversão na tua casa, no seu dia a dia, para absorver isso. Acorda cedo, tal hora, faz ginástica. E essa parte de disciplina vai ajudar demais você. Ainda mais hoje, como é que está totalmente livre, né? Tipo, home office, você trabalha em casa, entra o horário que quiser. Então, fica muito leve, é muito fácil você entrar numa doença. Eu usei a palavra doença, mas não é doença, não, tá? Que é a. Nossa, hoje está muito difícil, tá? Lembrar as palavras. Você vai ver só quando você chegar nos 70 anos. Que é você conseguir manter um padrão no seu trabalho, nessa parte de disciplina, para não ter procrastinação. Delceres, entende procrastinação? Sim. Ótimo, ótimo. Thalita, entende? Tranquilo? É muito importante isso. Procrastinação é algo que você vai ter que treinar as pessoas. Agora, tem uma coisa. É... Oi, Thalita? Tá, ok. É... Eu sei, ok. Thalita, qualquer coisa você pode digitar, tá bom? Que eu estou vendo ali o bate-papo. Tem que tomar cuidado com isso, Delcio, principalmente se você está na área de liderança, que procrastinação, a gente acabava taxando a pessoa como preguiçosa, ou, enfim, alguma situação. E estão dizendo, tá? E eu não duvido nada, que pode ser um alerta do teu cérebro, que você não está preparado para aquilo, então acaba inventando várias outras engrenagens para, exemplo, depressão, medo de não conseguir atingir, né, a meta, o resultado. Então você precisa tratar isso de uma forma com mais carinho, com mais cuidado. E não simplesmente falar, você está preguiçoso. Não. O porquê que está acontecendo isso? E aí, então, você consegue encontrar a causa e fica fácil de solucionar. O chato é quando você simplesmente vai lá, mete o carimbo e fala preguiçoso. O que tem atrás disso? Tudo bem? Ok. Então, vamos lá. Pesquisadores levam em consideração o estilo e o comportamento do líder, dos membros da equipe, né? Acabamos de falar sobre isso. Segundo a abordagem, os comportamentos para uma liderança eficaz podem ser aprendidos. Você reparou que tudo que a gente bateu o papo aqui está seguindo aquela dentro do slide? Eu adoro isso. Quando a gente começa a conversar e o slide segue a gente. Dois tipos de liderança. Aqui eu tenho uma briga, tá? Eu quero que vocês pesquisem. Isso aqui é tema de livro, tá? E às vezes eu me permito brigar com os livros. Mas eu só posso brigar com os livros se eu for pesquisar para saber se eu estou certo ou não. Só pelo achismo, você está fora. Então, assim, dois tipos de liderança. Centrada na tarefa, autocrática. Tudo bem? Pá, joga lá. E o centrado nas pessoas, o democrático. Eu jogo uma interrogação aqui, que é o liberal, que eu conheço. Autocrático, democrático e o liberal. Né? Então, ele é focado na pessoa, o outro é focado no trabalho, e tem um outro que ele deixa à vontade.
E o liberal, eu gosto de dar um nó na cabeça de vocês. Quando fala liberal, digamos que o Delcio já tem uma boa experiência, fala assim: o líder liberal é aquele que eu mando para rua, tipo assim, demito logo, porque liberal não quer produção. É Toma cuidado. aquele, Oi? é aquele que não quer se indispor, é aquele que Ex- quer ser o preferido, o Exatamente. queridinho da equipe, para ele tá tudo bem, não quer embate, concorda Excelente. com tudo. Perfeito. Mas, Delcio, está perfeito o que você está dizendo. Mas eu gosto de dar um nó na cabeça sua, tá? E aí eu trago um exemplo rápido. Eu trabalhei numa empresa de, de programação, na área de informática, e eu era o RH dessa empresa. Então, eu tinha que contratar pessoas que eram programadores, principalmente na linguagem Oracle. Eu cheguei a falar essa história já, Delcio? Não? Ok. Então, eram programadores, tá? E eram 5 pessoas que montavam o programa de um hospital inteiro, e cada um no seu quadradinho. Gente, eles eram, sabe, nerd à oitava potência, eram essas pessoas. E qual era o Nossa, grande problema deles? Eles, para conversar com o computador, eram a maravilha, mas eles arranjavam briga com qualquer outro tipo de pessoas, porque não conseguia falar na mesma frequência, no mesmo padrão de computador. Eles são muito aficionados no computador. E aí, com isso, qual era o meu trabalho? Vocês não vão acreditar, mas era deixar essas pessoas o máximo possível confortável, felizes com o trabalho, para que nunca saísse daquele trabalho e fosse para outro. E eles estão sendo cobrados a preço de ouro. Gente, eles ganhavam 6 vezes mais que eu. Sabe o que é você contratar uma pessoa que ganha 6 vezes mais que você? Pô, caramba, eu estou contratando o cara, mas é assim, bem-vindo à área de RH. E qual era o meu trabalho? De deixá-los felizes. É de marcar um jantar, levá-los para jantar. Eles eram extremamente fechados, lembra disso? Eles são totalmente antissociais. E nisso ia conversando, marcava um churrasco. Cheguei a levá-los para uma. Na minha época chamava danceteria, hoje chama boate, né? Para dançar. E eles tinham uma experiência incrível com aquilo. Então, o meu trabalho era quase que entretenimento, sabe? Deixá-los. Então, é conversar. Eles queriam desabafar porque o computador estava ruim, porque não sei quem maltratou eles, falaram mal, não serviu o café, coisas minúsculas. E você, com a tua habilidade, poxa vida, vamos conversar. Então, você trabalha. Então, o trabalho era esse. A parte de programação, eu não tinha que mexer em nada, porque eles eram expert naquilo. Eles sabiam o que tinha que ser feito. E tem mais um detalhe: se um desses, eram 6, se um desses sai da empresa, como a programação é feita em blocos e ele tem tudo aquilo na cabeça dele, quando ele sai da empresa, praticamente tem que refazer todo o trabalho dele. E isso acaba impactando no trabalho de todos os outros, que é uma sequência. A gente chama isso de um sistema. É um sistema. Então, eu perderia muito. Na verdade, eu ia para a rua se um deles fosse mandado embora. Eu estou tentando explicar aqui, e gastando até um tempinho, mas para que vocês sempre lembrem que tudo depende da tua equipe. Então, em algumas equipes, você pode ser liberal. Agora, deixar muito claro uma coisa: ao mesmo tempo que eu era liberal, havia dentro deles, um dos 6, havia um que era o peça-chave, que fazia todas as junções, e eu tinha reunião diariamente com ele. Como que está a produção? Como que estão feitas as coisas? Entende? Então a gente chama de liberdade vigiada. É, assim, eu estou fazendo os exemplos em cima do dog, tá? De você soltar a coleira do cachorro e falar: não, eu estou tranquilo, que você vai ficar sempre do meu lado. Mas você está de olho ali. Você está de olho ali, qualquer coisa você vai e busca ele novamente, né? É o exemplo da criança, né? Thalita, tem filhos? Eu estou provocando demais a Thalita. Eu estou vendo que ela está fazendo, está aqui, mas está com alguma outra atividade. Mas então lá, Thalita, digamos que a Thalita tenha filhos. Ela fala assim: não, você vai no supermercado, vai lá comprar pão sozinho. A criança, entende? Ela deixa aí sozinho, mas está lá no portão olhando. É o que a gente tem que fazer com o funcionário. Todo dia de manhã, você acorda puxando o relatório. O que está acontecendo? Tudo bem? Então, abordagem comportamental, dei uma paradinha aqui para dar uma boa deslanchada. Próximo, a abordagem situacional e contingencial. Que é isso? Identifica variáveis situacionais
a qual o estilo de liderança ideal para cada situação. Esse aqui é o melhor dos exemplos, tá? Como é que funciona isso? Personalidade e experiência anterior do líder, né? Então ele tem que ter experiência anterior para fazer isso. Expectativas e comportamentos dos supervisores, características, expectativas e comportamento dos subordinados. É uma junção entre os dois. Logo, logo vai ficar melhor isso. Expectativa e comportamento dos pares, como é que os pares estão trabalhando, exigência das tarefas. Então, são vários itens que você está vendo, pesquisando, para saber como que você vai agir. Vou tentar trazer um exemplo do máximo aqui, tá? Na segunda-feira, você vai ter um tipo de comportamento com os teus funcionários, geralmente puxando um pouquinho mais deles. Deixa eu só ver uma coisa aqui, iniciando. Ok. Então, relação. Desculpa. Ok. Tudo bem. Então, assim, de você ver como é que está a situação, o comportamento, a quantidade de trabalho, para ver se você pode soltar um pouco mais ou tem que apertar. Entende que não é eu sou A ou B? Não. Existe uma variação. Hoje, é véspera de feriado. Tenta se liberar em véspera de feriado. Você já perdeu aquele dia. Então, véspera de feriado. Pessoal, temos que ter foco hoje. Amanhã está todo mundo, né, curtindo. E hoje, vamos dar um exemplo aqui, bater as metas hoje. Então, é saber ser flexível de acordo com o comportamento. Gente, já aconteceu numa turma de ter um dia que eu era o carrasco. Foi simples. Tinha meta para bater e eles falsificaram as metas para bater. No outro dia, eu era o monstro dentro da equipe. Mas eu saí brigando com todo mundo. Aí, depois de um tempo, eles bateram metas e altamente oficiais, sem maquiagem. Então, caramba, nesse dia eu levei eles para almoçar. Entende? Flexibilidade, saber trabalhar de acordo com, né? Ok, então vamos lá. Desenvolvimento de teoria do ciclo vital, né, da liderança, teoria de desenvolvimento psicológico. Aqui tem algumas teorias que é interessante vocês darem uma pesquisada. Esse caso aqui, deixa eu ver se foi ele mesmo. Não, quarto. Abordagem transacional. Gente, eu preciso fazer uma separação entre essas duas aqui. No terceiro slide eu vou pegar. Me acompanha aqui numa situação. Baseando no processo de troca entre líderes e liderado. A transacional é meio que troca. Se você me dá isso, eu vou te oferecer isso. Então, se você se matar e bater a meta e precisa de um dia de folga, eu te dou a folga. Então, é recompensa ou castigo, né? A liderança acontece por meio da recompensa. Liderados estipulam seus desejos, né? Promoção, aumento, enfim, o que quer que seja um curso, né? Os liderados satisfazem seus líderes ao cumprir as tarefas. Bateu a meta? Opa, então você ganha hoje o almoço. E a transformacional, essa aqui que eu analisa o comportamento organizacional do líder durante o período da transição e como ele trabalha para obtenção de comprometimento da sua equipe. Bora. Baseada na busca pelo alinhamento dos liderados com as estratégias da empresa. Então, qual que é a estratégia da empresa e alinhar o que o líder está trabalhando junto com a tua equipe. Vai melhorar. Situa-se no atual contexto de mudanças no ambiente de trabalho. Isso aqui vai dar uma briga, gente. Passar para cá. Olha só, eu trouxe esse slide para tentar trazer um diferencial para vocês, ok? Depois vocês vão ter que ler novamente. A abordagem transformacional que eu acabei de falar é um modelo de liderança que se concentra em inspirar e motivar os membros da equipe a alcançar seu potencial máximo, provendo mudanças positivas tanto no indivíduo quanto na organização. Presta atenção, ele mexe com o indivíduo e mexe com a empresa. Você acaba sendo um transformador até da própria organização. Por que esse texto é diferente dos outros? Porque os dos outros é o do livro de vocês. E isso aqui são pesquisas que eu faço para melhorar o livro de vocês. Né? Não desmerecendo o livro, pelo amor de Deus, foi um PhD que fez aquilo, mas humildemente eu tento trazer algo que fica mais fácil. Né? Então, a transformacional, eu trabalho no contexto da equipe e também da empresa, do perfil da empresa, praticamente eu acabo trabalhando com ele.
Esse estilo de liderança é considerado uma forma de liderança visionária e inspiradora. As pessoas vão querer seguir você, onde o líder busca transformar a forma que seus seguidores pensam, agem e sentem em relação ao trabalho e à organização como um todo. José, eu gosto de pegar pesado contigo. Como é que você faria abordagem transformacional? Então, é, a gente está vivendo isso lá nessa empresa, né? Que eu tô agora, vai fazer 5 meses que eu tô lá com eles. É uma empresa que era muito carente de processos e eu vim implementando, né, algumas coisas com as minhas experiências anteriores. Eu tenho notado uma mudança comportamental da equipe, assim, de modo geral. A galera vem vindo junto comigo com algumas ideias. Eu sinto que alguns deles trabalham com mais vontade, quer mais entregar aquele resultado porque vê ali o comprometimento, né? Porque eu sempre falo com eles, né, que um bom líder é aquele que lidera por exemplo, né? Então eu gosto de promover sempre ações para eles, para que eles possam vim transformando uma empresa que vai fazer 2 anos, que ninguém nunca tinha ganhado um chocolate, você quer saber, assim, porque um chocolate, teve uma ação recentemente que eu fiz para eles aí de fim de ano, comprei uma cestinha para eles, e isso, assim, deu um boom lá na equipe, porque eles já estavam há mais de um ano com os gestores anteriores, né, e até mesmo com a diretoria, os donos, né, os sócios lá, e eles não tinham esse reconhecimento. Então a gente está transformando cada dia coisas que eram assim difíceis para eles em coisas fáceis e fazendo com que eles se inspirem mesmo dentro deles mesmos, sabem? Serem melhores pessoas, serem colaborativo, porque antes também tinha uma individualidade. Ah, eu sou financeiro, eu faço isso. Ah, eu sou venda, eu faço isso. E aí hoje não, hoje os setores se falam mais, né? Tem uma relação interpessoal bem bacana. Sim. Já sabe o que eu acho interessante? Eu acabei de falar sobre abordagem transformacional. E é óbvio que se eu expliquei isso agora e você está escutando agora, é óbvio que você não teria que ter conhecimento. E eu me amarro nisso, porque eu sei que eu estou te jogando na fogueira e aí você vai dar um show desse, né? Ah, quem Tivesse dera. plaquinha aqui, já dava nota 10 aí. Mas toma cuidado com acertar muito e não crescer demais aí. Mas isso Não, 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 eu tenho não. certeza que Humildade não. sempre, É. não. Tem que estar sempre. Eu tinha uma carta na manga para te ajudar, que assim, da mesma forma que eu pego um aluno e jogo ele numa, eu falo jogar numa fogueira, que é jogar uma pergunta pesada, mas eu sempre tenho uma carta na manga para socorrê-lo, né? E a frase que eu tinha marcado aqui é que a abordagem transformacional, de novo, tá? Eu tô com inspiração de filhos aí. Você Uhum. pode usar isso no teu filho, né? Você pode usar isso no dog, fica difícil. Na verdade, quem está me dando um nó na cabeça é você, Joss. Porque você falou, eu não tenho filho, eu tenho cachorro. Eu estou tentando agora trazer exemplo para cachorro que você está me quebrando aqui. Então, vamos lá. Para filhos, e tanto para filhos como para funcionários, tá? Alguma coisa aí importante que é a parte de desenvolvimento, né? De crescer, são as perguntas. Mais importante que as respostas são as perguntas. Quando você faz a pessoa pensar. Então, é quando você chega para o funcionário e faz a pergunta que, quando ele estiver respondendo, era exatamente aquilo que você queria falar para ele. Ouvir. Exatamente, ouvir. Então, a transformacional é muito forte. Não vai estar isso aqui nesse livro, tá? Isso é em outras pesquisas que eu acabo fazendo. Mas a pergunta ela é muito importante. Então, você consegue fazer com que a pessoa reflita. Quando ela estiver falando, ela está falando para ela mesmo, tá? Então, é importante. E olha lá, então, a liderança transformacional é geralmente contrastada com a liderança transacional, que eu tinha falado antes. Por isso que eu gosto desse texto, que eu te falo qual é a diferença de uma para outra, okay? Para até não confundir. Que se a transacional, ela se foca mais em recompensa e punição. Lembra aquilo que eu falei? Então, acertou, toma, senão, para motivar a equipe. Enquanto que a transformacional se baseia na criação de uma visão compartilhada no desenvolvimento pessoal dos membros da equipe.
Uma coisa só que tem que tomar muito cuidado é quando você tem muita criatividade, estuda demais e vem com uma bagagem muito forte dentro de uma empresa. Toma cuidado com isso. Veja se a direção, se a liderança está apta a aceitar isso. Pode ser que você seja repreendido, pode ser que você seja cortado por pensar diferente da liderança. E isso acontece demais, aconteceu demais na minha vida com isso. Porque assim, você está falando, você fala algo, eu pesquiso e amanhã já trago uma novidade, e quando eu vai ver, não, eu não quero isso. Tentando ser rápido, tá? Tentando ser rápido. Na diretoria da empresa, ele sempre trabalhava com 8 tipos de relatórios. E aí, na reunião, você tinha que saber tudo. E era impossível levar todo aquele calhamaço de relatórios. Então, era uma forma dele mostrar que ele tinha conhecimento e você não. Então, eu fui, pesquisei isso, vi o que ele fazia, descobri quais eram os 8 relatórios e descobri também quais são os itens que ele pegava em cada relatório. Joguei isso no computador e consegui transformar um relatório. Entende? Era um relatório com várias fatias, né, de cada um deles. Então, quando chega na reunião, eu com uma folha na mesa, ele fala: bom, esse aqui vai ser o meu, a minha vítima. E ele começou a me fuzilar de perguntas e eu respondia com aquele relatório. E aí, quando eu acabei de responder, ele foi para o outro gerente. Quando chegou no outro gerente, eu tinha uma cópia do relatório do outro gerente. Puxei a folha e entreguei para o outro gerente. E aí todo mundo estava respondendo. Final da reunião, ele me chama. Que raio de relatório é esse que você tem? Eu falei, olha, isso aqui é um relatório seguinte, eu vi, pesquisei o que você faz, você trabalha com 8 nesse item, então eu trouxe essa folha, que fica mais fácil para todo mundo entender o que você quer. Eu fui repreendido. Não, não quero mais. Destrua esse relatório e eu não quero mais ele. Aí é para você parar, pensar, refletir, toma cuidado. Descubra, você tem que andar nos passos que está lá em cima. Se lá ele falar que é só no quadrado e você aguentar, fica no teu quadrado. Se ele falar, o céu é o limite, você está aqui, eu estou te pagando para que essa empresa cresça, vai para cima, mas sempre pedindo autorização. Tudo bem, Dióceses? Dióceses. Bora. Aí pergunta, não, não é pergunta aí não. Bergamini entende que, em grande parte das definições de liderança, é comum a presença de 2 elementos chaves: liderança como um aspecto de grupo e liderança como influência. Tudo bem? Aspecto em grupo, no qual o traço de um determinado indivíduo acaba por colocá-lo em evidência. Cuidado com isso daqui, tá? Thalita, eu já vi demais da conta. Eu falo Thalita para não ficar direto em cima de vocês aqui, né? Thalita, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, que às vezes você vai ter funcionário que ele tem essa parte de liderança nato, tá? Ele acaba ficando em evidência, não percebe isso e acaba virando quase que uma arma contra ele, inclusive. Porque ele, por exemplo, está ali, tá lá fazendo uma reunião, falando: então, gente, hoje nós não vamos trabalhar até às 6 da tarde, temos que trabalhar até às 7 da noite, por alguma coisa, tá? E vocês vão ganhar extra e tudo mais. Aí tem uma pessoa que ela tem um poder de influência muito grande na turma. Ela fala: nós vamos ser explorados novamente, né? Não vejo a hora de abrir um processo. Mas falou na brincadeira, o que quer que seja, mas aquilo repercute de um jeito no time que todo mundo absorve aquilo. Muitas vezes eu tenho que chegar em sala de aula, chamar o aluno e falar: vem cá, você sabia que você tem poder de voz dentro da turma? Não, mas eu não quis isso, eu não sou assim, tá, mas você é. Então, quando você fala algo, as pessoas estão escutando e vão acabar absorvendo isso. Então, eu preciso que você saiba trabalhar isso de uma forma que não prejudique nem a mim, nem a você. Então, é de ser positivo. Às vezes a pessoa não sabe que tem isso. E aí acaba virando. Desculpa, vou dar um exemplo ridículo, tá? É você, sei lá, você é uma pessoa. É um policial que tem uma arma e não sabe o poder letal que tem aquilo e acaba usando de forma errada. Então tem que saber usar. Thalita, você ia falar alguma coisa? Desculpa. Não, eu falei que entendi. Ok, então. Então, mais uma dica aí, né? Liderança com influência, né? Como influência. Aí vem a pergunta, vocês já conhecem a história, faço a pergunta, vocês congelam a imagem, né? Não agora, tá? Depois vê se você acertou, né? Inúmeras são as contribuições conceituais a respeito de liderança. E assim, né, diversos são os autores que conceituam tal assunto.
No entanto, Bergamini entende que, em grande parte das definições, é comum a presença de dois elementos chaves. Né? Quais são eles? Então, poxa vida, acabamos de conversar aqui, vai ficar fácil para você. Mas lá depois, cara, congela a imagem e já vou dar a resposta. Liderança como aspecto de grupo, no qual os traços de um determinado indivíduo acabam por colocá-lo em evidência. Tudo bem? Acabamos de falar sobre isso. Atualmente, um líder deve atuar no papel de coach. Gente, a palavra coach ela é muito detonada hoje no mercado, já faz um bom tempo. A gente sabe o porquê. O pessoal do RH, não, desculpa, não foi RH. O pessoal de psicologia detonou com o pessoal coach. Por que disso? Porque eles estavam entrando na área da psicologia. Eles estavam usando ferramentas, psicólogos usam, para o desenvolvimento, mas sem o acompanhamento profissional. Então, é o famoso que entra na área dos outros, né? E aí, então, a psicologia veio com processos e tudo mais, deu uma boa detonada. Eu queria muito que um outro grupo, como é que eu vou explicar isso? Eu queria muito que um conselho de um determinado, eu estou tentando não falar o nome, tá? Que também protegesse. É o que eu vou falar. Administração. Todo mundo entra dentro da área de administração. Você não precisa ter a faculdade de administração para assumir. Então, assim, é aberto. Agora, psicologia, ela é fechada. Se um coach, que é um administrador, tentar entrar dentro da área de psicologia, pode ter certeza que vai ter problema. Medicina. Se alguém entrar dentro da área de medicina e não é médico, tá lascado. Engenharia, cada um tem. A administração ficou um pouquinho leve nessa parte. Tá? Muitas pessoas acabam entrando dentro da área de administração. Só um comentário aleatório, mas é importante saber que o oposto você vai estar lascado, você vai se lascar. Se começar a usar ferramentas de psicologia sem ser um psicólogo, você vai ter problema. Vamos lá, então, o coach, né, por meio de feedbacks constantes, o líder incentiva as pessoas a se manterem motivadas e alinhadas às atividades. Tudo bem, o foco está nos liderados, sendo que o líder demonstra verdadeiro interesse pelo aumento da performance. Okay? O que eu gosto daqui é o seguinte: quem é mais importante, os liderados ou o líder? Pode ter certeza, gente. O liderado ele é importante, porque se você tiver uma equipe de produção e alguém tiver desanimado ali, cai a produção. Agora, você é líder, está desanimado, a produção não vai cair não, tá? Vai continuar. Vai continuar. Vai continuar. Então, nossa, isso dá uma briga, aonde eu falo, desculpa, Thalita, me corrige se eu já expliquei isso, tá? Senão, enfim, eu pulo. Mas você é responsável pela motivação das pessoas. Você, líder, é responsável. Ok. E quem é responsável pela motivação do líder? É ele mesmo. Se vira. Dá seus pulos. Quem mandou querer ser líder, né? Vai ganhar uns R$ 500 a mais, sei lá, tô brincando aqui, mas te vira, você vai ter que aguentar. O liderado vai sentar, olha, 70% de quando a pessoa senta do lado para conversar comigo são problemas pessoais. Que eu acabo conversando, acabo tentando dar ajuda, acabo dando uma alavancada e ele vai produzir. Inverte o jogo para tu ver. Você, líder, abre suas dores para o liderado. Gente, não estou aqui para escutar as dores do líder, não. Estou aqui para trabalhar e ser motivado. Se você duvida disso, faça o teste. Tenta mostrar as suas. Vou falar de um jeito, não sei se é verdade, não sei se é legal, tá? Mas assim, tanto o homem quanto a mulher, tenta mostrar só as fragilidades para o liderado. Eles te quebram. Eles querem pessoas fortes ali, que tenha o centro, que saiba guiar para o norte. Tá? Tudo bem? Joseph, tem algum comentário sobre isso? Tem números, né? Mas assim, de uma forma bem resumida, o líder ele está sempre ali na linha de frente, né? Então ele tem que estar com a mente blindada. Eu costumo dizer, graças a Deus, ô Ivan, eu sou casado e meu esposo ele é psicólogo, tá? Porque me ajuda demais. Tá tudo explicado, tá tudo explicado. Me ajuda demais. Inclusive, ele tá na sala ao lado, numa sessão agora de terapia com o paciente. Mas, assim,
Eu converso muito, porque assim, eu já tive inúmeras experiências de às vezes abrir uma coisa assim que poderia ser aberta para o liderado e aquilo voltar para mim de uma forma assim tão negativa, tão pesada, tão ruim, de conseguir de alguma forma me desequilibrar, tá? E me deixar assim sem norte. Então, uma coisa que eu sigo aí como exemplo, essa empresa ela é muito pequena, não tem ainda isso, a gente está num processo, mas empresas que eu tive oportunidade de trabalhar, que eu tinha bastante liderado, bastante pessoas, e eu tinha que formar e capacitar novos líderes, falava muito sobre isso, a importância de você se blindar e saber também o que tem que ser dito, porque isso pode virar contra você e a gente tem que estar sempre no oba-oba, né? O Sim, líder, ele é o oba-oba, sempre ali com a cenourinha na mão, né? Igual para trazer o coelhinho, né? Até a isso, cenourinha, isso. sempre assim. E aí, para a Exato. gente, não tem isso, né? A gente tem que se blindar, buscar outros meios para Sim, conseguir conduzir aí. sim. Thalita, você gosta de filmes? Gosto, só que eu Ok. não vejo. Não vejo. É Thalita, porque eu trabalho na madrugada. E aí nossa. é muito difícil para mim. Se eu sentar para ver, eu durmo. Ok, Thalita, toma cuidado. Quem trabalha na madrugada cuida muito da tua saúde. É perfeito, dá para trocar, mas lembrando, tem diferença em trabalhar na madrugada e no dia a dia. Sim. Se você cuidar da tua saúde, alimentação, um esporte, um local para descansar, falar para uma mulher descansar, pelo amor de Deus, vocês não É, param, vocês estão é muito 220, difícil. mas enfim, né? Trabalha com isso daí. Tem um filme, gente, o filme é imenso. Eu vou falar só de 30 segundos dele. O nome do filme é Resgate do Soldado Ryan. É um filme propaganda, é um filme americano. Hoje a gente consegue identificar tudo isso. Mas é porque existe um minúsculo pedaço dentro dele, aonde o Tom Hanks, que é o cara famoso do livro, do filme, tá? Ele sobe numa montanha. Ele está atravessando a Europa, eu não sei qual é o país. Está atravessando a Europa com 6, 7 soldados para pegar o tal do Ryan, né? É propaganda isso, tá bom? Mas ali é o exemplo que eu queria mostrar para vocês. Quando ele sobe na montanha e ele entra em desespero. E ali ele chora igual a criança. E ele anda com uma arma, que aquela arma é especial, é só para matar os soldados dele. Quando o soldado está morto, não, desculpa, o soldado está morto, vai matar. Quando está extremamente ferido e que eles não vão poder carregar e que se deixarem ali, o inimigo vai vir e vai fazer. Então, prefere-se morrer pela arma do. Então, ele está com essa arma, é um peso essa arma na vida dele. E ele chora igual uma criança. E aí, quando os soldados chegam perto, antes de chegar, ele enxuga as lágrimas e volta a incorporar. É muito interessante o ator, como ele vira uma criança e, ao mesmo tempo, ele, uau, cresce ali. Você viu esse filme, Jossi? Então, eu vi ele tem muito tempo, mas eu É. anotei aqui, eu vou assistir ele de novo. Quem mandou ter professor velhinho? Eu vou falar só de 68, de 1930, só para zoar com vocês. É, eu tenho um desafio para vocês. Eu trouxe esse filme, né? Esse exemplo. Existem milhares. Vamos trocando figurinha. Se vocês lembrarem de outro, traz para mim. Esse eu tenho um monte, mas esse eu gosto demais da conta. Tem um monte. Esse ele é muito interessante, porque mostra muito o lado emocional de um líder. Que você não, entre aspas, você não tem, né? Mas tem que fazer igual o Jossi. Tem que ter alguém do lado que possa bater um papo. Nossa, muita coisa para conversar. Vamos embora, gente, que vocês falam demais. Brincadeira, sou eu aqui. Vamos lá, do coaching, né? Então a gente está falando, né? Foco nos liderados, tudo bem? Aí vem a pergunta: a verdade é afirmar que atualmente um líder deve atuar no papel dele, né? E aí vem todo o texto, tudo bem? Você vai encontrar erros aí absurdos, grotescos. Essas questões aqui, eu não sei, quem fez isso aqui estava querendo ajudar demais os alunos. E aí, então, a resposta é coach, por meio de feedbacks constantes. Poderia dar uma aula de feedback para vocês. Poderia dar uma aula de feedback. Eu vou dar um exemplo bem rápido aqui de feedback. Eu vou falar com a pessoa que tiver com a tela aberta. Ó, oh, Jossis, aguenta aí, tá? Segura nas cadeiras.
que acontece, Jossis? Eu estou dando essa aula, já é a segunda aula que eu estou dando, né? Ainda bem que aqui não tem cortes, né? E aí, o que acontece? Quer queira ou não, eu acabo avaliando o perfil dos meus alunos. E o teu perfil, eu descobri, você é uma pessoa simpática, uma pessoa que interage, uma pessoa que conversa sempre, que traz exemplos incríveis, que mostra que tem pesquisas. Isso de você é excelente. Agora, eu preciso te mostrar uma coisa, que você é muito ruim. Você é ruim demais, Joss. E aí eu quero que você pegue um papel, uma caneta, enfim, desculpa, não precisa pegar papel e caneta. Eu queria que você prestasse muita atenção aonde você é muito ruim e que você precisa melhorar. Você tem 10 segundos para me dizer qual foi a primeira palavra que eu te elogiei. Caraca. Você falou que eu sou simpático, mas não foi simpático a primeira. Ok. Isso é o que acontece com o teu funcionário. Você gasta meia hora elogiando ele, e quando você fala, agora eu vou falando que você é ruim pra caramba, mete o gatilho, ele dá um erase em tudo que foi Esquece bom, tudo. e agora eu vou focar só na minha. Só O centraliza na. que vai acontecer, gente? Ele vai apagar aquilo, não vai conseguir lembrar o que está sendo bom nele e só vai lembrar o que está sendo ruim. Esse é o péssimo feedback. E é impressionante a quantidade de gente que dá feedback desse jeito. Eu escutei uma frase uma vez que foi assim: você está ficando especialista em ter um martelo e ficar quebrando diamantes. Quando você faz isso, você está quebrando diamante. Para que tu vai quebrar diamante? Sendo que a peça grande é a importante ali, né? Tudo bem? Thalita, tranquilo, Thalita? Então, professor, Sim. assim, de modo geral, a gente tentar fazer um feedback mais direcionado, né? É. E Eu aí, vou. igual exemplo, o coleguinha lá, ele tem problema com atraso, né? E aí ele também é um cara que entrega as metas, ele é um cara que ele é muito analítico nos relatórios, é um cara bem-humorado, então eu descarto aquilo, eu posso usar uma coisa daquela como exemplo, né? Ok. Bom, ainda bem que você me fez essa pergunta, porque a cereja do bolo eu ia esquecer de falar. Vamos focar nisso aí, tá? Joseph, você é uma pessoa incrível, né? Lembra aquela história, né? Bacana, mas Uhum. ó, presta atenção agora, hein? Na frase que muda o mundo. Uma palavra muda o mundo. Você está lascado, que agora eu descobri que tem uma pessoa contigo que é psicólogo, e eu quero te mandar pergunta para você fuzilar essa pessoa. Que assim, como palavras podem mudar o mundo. Então, Joyce, você é uma pessoa simpática, sempre atenciosa. Agora eu preciso mostrar para você a sua área de melhorias. É isso. Quero mostrar a sua área de melhorias. Por ter falado a sua área de melhorias, você vai sorrir e falar: oh, legal, manda as minhas melhorias. E aí, então, olha, o que você precisa é chegar no horário. Senão, do contrário, acaba perdendo todo aquele potencial seu. Então, por você trocar a palavra, vou falar no que é ruim que a peste, eu falo não. Suas áreas de melhorias. Isso vai mudar demais. Thalita, tem filhos? Eu acho que é a 20ª vez que eu pergunto para a Tenho, Thalita. Oi? tenho, Tem? tenho. Trabalha isso com o teu filho, tá? Trabalha isso com o teu filho. Suas áreas de melhorias. Não fala, evita muito falar, olha, vou falar, moleque, que tá ruim que puxou teu pai. Não faz isso não. Tudo bem? Aham. Ok. Sim.